Josué, capítulo 10. Gibeon sitiada por 5 reis. Tendo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouvindo que Josué tomara a Ai, e a havia destruído totalmente, e feito a Ai e ao seu rei como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeon era cidade grande como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Orão, rei de Hebrom, e a Pirão, rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me. Firamos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon, ele e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeon e pelejaram contra ela. Josué socorre a Gibeon. Os homens de Gibeon mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: Não retires as tuas mãos de teus servos. Sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos. Pois todos os reis dos amorreus que habitavam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: Não os temas, porque nas tuas mãos o entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeon. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até a Zeca e a Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até a Zeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. O sol e a lua são detidos. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve um dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo o Israel com ele ao arraial, a Gilgal. Josué prende os 5 reis e mata-os. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá, e anunciaram a Josué. Foram achados os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Rolai grandes pedras à boca da cova, e ponde junto a ela homens que os guardem. Porém vós não vos detenhais. Persegue os vossos inimigos e matai os que vão ficando atrás. Não os deixes entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos entregou na vossa mão. Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir com muito grande matança, até consumi-los, e tendo os restantes que deles ficaram, entrando nas cidades fortificadas, voltou todo o povo em paz ao acampamento a Josué em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: Abre a boca da cova, e dali trazei-me aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e da cova lhe trouxeram os 5 reis: o rei de Jerusalém, o de Hebrom, o de Jarmute, o de Laques e o de Eglon. Trazidos os reis a Josué, chamou estes todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: Chegai, ponde o vosso pé sobre o pescoço destes reis. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: Não temais, nem vos atemorizeis. Sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos,
contra os quais pelejardes. Depois disto, Josué, ferindo-os, os matou, e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram eles pendentes dos madeiros até a tarde. Ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova onde se tinham escondido, e na boca da cova puseram grandes pedras, que ainda lá se encontram até o dia de hoje. Josué vence mais 7 reis. Nesse mesmo dia tomou Josué a Maquedá e a feriu a espada, bem como seu rei, destruiu-os totalmente e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Libna e pelejou contra ela. E o Senhor a deu na mão de Israel, a ela e ao seu rei, e a feriu a espada, a ela e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Libna a Laques, sitiou-a e pelejou contra ela. E o Senhor deu Laques na mão de Israel, que no dia seguinte a tomou e a feriu a espada, e a todos os que nela estavam, conforme tudo que fizera a Libna. Então Orão, rei de Gézer, subiu a ajudar a Laques. Porém Josué o feriu, a ele e ao seu povo, sem deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele passou de Laques a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram à espada, e totalmente destruíram os que nela estavam, conforme tudo o que fizera a Laques. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebrom e pelejaram contra ela. E a tomaram e a feriram à espada, assim ao seu rei, como todas as suas cidades e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo o que fizera a Eglon. Executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele voltou a Déber e pelejou contra ela. E tomou-a com o seu rei, e a todas as suas cidades, e as feriu à espada. A todos os que nela estavam destruiu-os totalmente, sem deixar nem sequer um. Como fizera a Hebrom, a Libna e ao seu rei, também fez a Déber e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, as campinas e as descidas das águas, e a todos os seus reis. Destruiu a tudo o que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, como ordenara o Senhor Deus de Israel. Feriu-os Josué desde Escardes Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeon. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal.